Autoconsciência é uma ferramenta para desenvolver a sua liberdade pessoal. Nesse vídeo eu quero trazer para você os 5 níveis de autoconsciência e como você pode tornar esse processo consciente para compreender quem realmente é em essência e, assim, estar livre das suas limitações, livre das suas crenças, daquilo que está bloqueando a sua experiência, a sua vida e lhe ajudar aí no processo de autoconhecimento e expansão da consciência. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje, então, vamos fazer um rápido treinamento aqui sobre autoconsciência, para você entender os níveis de autoconsciência, de como você pode se conscientizar, principalmente daquilo que está limitando a sua experiência no momento presente, que é reconhecer quem você realmente é em essência. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de clicar no botão de seguir, ativar as notificações. E se você já me segue há mais tempo, já deixa seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito provavelmente você já fez algum tipo de autoconsciência. Todo ser humano, eu acredito que já fez. Todo adulto já fez algum nível a autoconsciência. Primeiro nível de autoconsciência e mais simples de ser entendido. Quando refletimos, pensamos sobre algo que aconteceu no passado. Seja algo que falamos para outra pessoa, seja algo que fizemos de errado, qualquer volta a um fato que já aconteceu é um processo de autoconsciência. É no momento que você para e utiliza a sua memória para reavaliar um assunto, um acontecimento, algo que já passou. Então você tem a oportunidade nesse momento de aprender algo, fazendo esse auto-reconhecimento das suas atitudes, dos seus atos. Até mesmo para esse estado, muitos não estão despertos e não utilizam essa capacidade de reconhecer, de olhar para o que já aconteceu e buscar algum aprendizado. É justamente aí que a gente acaba repetindo muitos erros, repetindo as ações e a qualquer nível aqui da nossa realidade a gente acaba deixando de aprender com os fatos, com os acontecimentos. No estágio 2, aí já vamos entrando para a parte psicológica, onde é necessário você ter essa, diga-se de passagem, abertura para a sua própria evolução, para o seu desenvolvimento. Porque agora você já começa a olhar para o que está acontecendo em seu interior. No estágio 2, é sobre você pensar sobre o seu processo de pensamento. Essa é uma capacidade unicamente humana. Somente os seres humanos, ao menos nesse planeta, nessa realidade, têm essa capacidade. Nenhum outro ser vivo consegue pensar sobre o que está pensando, pensar sobre o que está, de certo modo, interpretando da realidade. No estágio 2, é o momento onde se abre um leque de oportunidades, porque você começa a perceber que você consegue realmente observar o que está acontecendo na sua mente. Pensar sobre o que você está pensando é nada mais é você observar os seus pensamentos e reconhecer: poxa, olha o que eu estava pensando aqui agora. Quando você percebe o que está pensando, é o início do processo de você reconhecer as suas próprias crenças, o modo qual você vê a vida, o modo qual você vê a si mesmo. Porque nesse estágio você começa a observar principalmente a sua mente, aquilo que acontece aí dentro. Observar os seus pensamentos. Então, o modo mais simples de colocarmos em prática o estágio 2, o nível 2 da autoconsciência, é você começar a se perguntar no que está pensando. Porque se você concentra essa atenção, você vai perceber que na maior parte do tempo, na maior parte do nosso dia, por vezes estamos sempre pensando em algo que não está aqui, sempre estamos pensando em algo que já aconteceu, sempre estamos pensando em algo que vai acontecer, sem ao menos pensar sobre esse processo de pensamento. O pensar sobre o pensamento nada mais é você conseguir observar, saber o que está pensando. Quando você não tem esse nível de autoconsciência, você muitas vezes pensa coisas que talvez nem nunca aconteçam na realidade e não percebe que esses pensamentos estão criando uma realidade interior negativa ou uma realidade interior que difere da realidade real da vida, difere do momento presente. E é onde criamos aí
os níveis mais profundos de sofrimento, de inconsciência, justamente por não reconhecermos que podemos observar nossos pensamentos como eles são, apenas pensamento. Então, grave isso. Pensar sobre o seu processo de pensamento é você refletir no que eu estou pensando e você ficar mais atento ao que está pensando. Quando você sabe o que está pensando, como consequência, você já abre uma pequena brecha aí de clareza, de consciência em seu interior. Por quê? Porque aquele que sabe o que está pensando não é o mesmo que pensa. Então, no momento em que você começa a, deixa eu reconhecer o que eu estou pensando, começa a se fazer esse autoquestionamento interior, você não está simplesmente pensando, né, ou totalmente identificado com uma corrente de pensamento e que muitas vezes está apenas lhe perturbando ou tirando a sua capacidade de agir, de experienciar de forma mais leve a vida no agora. Processo ou nível número 3 de autoconsciência. É quando começamos a reconhecer que nossas emoções, nossos pensamentos são involuntários. Nesse estágio, nesse nível de autoconsciência, você já começa a se observar de forma mais clara. Você percebe que existe sim um modo compulsivo e reativo das suas emoções e dos seus pensamentos agindo. No entanto, já não se identifica tanto assim com eles. Por quê? Porque você já desenvolveu no nível 2 esse processo de refletir sobre o que está acontecendo no seu interior, começando pela sua mente e conforme vamos avançando, percebendo também as suas emoções. Olha que interessante, assim como os pensamentos, quando reconhecemos nossas emoções, já não somos tão influenciados por ela, porque pense comigo, quando você reconhece que está com raiva, se você reconhece, estou com raiva, você tem esse conhecimento, esse saber, né, que é anterior à raiva. Você sabe que está com raiva. Ao saber que está com raiva, você tem, de certo modo, a consciência de que muitas decisões que pode tomar logo após esse fato vai vir interferido ou vai vir influenciado por essa raiva. Então, todas as suas decisões ou o que você for fazer quando você reconhece que está com raiva ou quando você está com esse sentimento, você sabe que está sendo influenciado por ele. Ou, melhor dizendo, você já não está agindo tão conscientemente. Então, a falta dessa autoconsciência, de reconhecer como você está se sentindo agora, de parar e realmente fazer essa auto-observação, essa autoanálise. Como está o meu interior agora? Estou tranquilo? Estou tranquila? Estou pensando? Estou realmente alimentando algum sentimento aqui de não aceitação, de raiva, de incompletude, de talvez, principalmente, de insatisfação? Porque quando começamos a reconhecer nesse nível 3 de autoconsciência, você já não é mais tão influenciado por essas emoções. Ou, embora seja influenciado, você consegue ter uma atitude diferente após perceber essas emoções. O que acontece, talvez ainda com a maioria das pessoas, é que elas não percebem que elas estão sob um efeito de uma emoção, estão sob o efeito reativo de um acontecimento, de algo que a outra pessoa fez, e aí passam a agir na sua realidade, passam a se identificar tamanho com essa emoção e são também dominados por essa emoção e, de certo modo, acabam agindo por meio dessa energia. Então, nesse nível 3, você começa a perceber que o processo é involuntário. Porque conscientemente ou voluntariamente, você não iria criar raiva, né? Você não iria criar algo que estivesse interferindo a sua experiência ou estivesse aí cegando, né, a sua capacidade de ver, de agir de modo mais assertivo. Aí, perceber esse reação involuntária já é um nível de desidentificação, né? Já é um processo de fazer a autoconsciência no sentido de você já não estar mais se identificando com cada emoção. Você talvez possa ter feito dela até esse momento, né, parte sua, e por isso não conseguiu se desfazer dela. Porque no momento em que aceitamos a raiva e passamos a agir através da raiva, estou colocando aqui a raiva como um exemplo, mas pode ser a insatisfação, o tédio ou qualquer negatividade, a gente não percebe mais que o não reagir, o não, de certo modo, recusar essa raiva é uma forma de trazer clareza, paz. Porque no modo automático, o que a gente faz quando nos sentimos mal? Queremos sair desse lugar. Quando sentimos raiva, não queremos mais sentir raiva. E nesse não querer sentir, nos incomodamos e aí mesmo que utilizamos da raiva para agir, para falar, para expressar o que queremos comunicar. No momento em que reconhecemos
esse, esse movimento automático, aí percebemos que não é sobre deixar de sentir no momento, é sobre permitir com que esse sentimento aconteça, mas não se identificar com ele. Então, criamos um novo nível de observação. Esse é um terceiro nível de autoconsciência. No quarto nível, quarto estágio de autoconsciência, aí eu trago exercícios ou percepções que você vai desenvolvendo com o tempo, principalmente nessa jornada de autoconhecimento. Vai chegar um momento em que você vai ser atraído para reconhecer a sua própria presença, os seus espaços, a necessidade do silêncio. E isso basicamente é o quê? Todo o processo de autoconhecimento, autoconsciência, diga-se de passagem, quer nos levar a níveis mais elevados de compreender a realidade, compreender a vida, compreender a nós mesmos. Nesse nível 4 de autoconsciência, é um momento onde você já permite-se ter consciência do silêncio, permite-se ter consciência do espaço e da sua presença. Como que acontece isso e como que, talvez, posso trazer aqui o relato como aconteceu comigo. Nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu estava buscando, obviamente, conhecimento, estava buscando, obviamente, mudar minhas crenças ou realmente desenvolver uma mentalidade próspera, abundante. Chegou um certo livro para mim um dia chamado O Poder do Silêncio. E o que esse livro faz com a gente, ou o que nos colabora, que esse livro é uma grande ferramenta do autor Eckhart Tolle, é trazer a nossa atenção para esses pontos, diga-se de passagem, que não tem forma, para essas partes da realidade que não tem tanto significado para a nossa mente. E quando trouxemos então a nossa atenção para esses pontos, que eu falei aqui, espaço realmente vazio, silêncio, presença. Tudo isso é algo completamente novo para a nossa mente, ou é algo completamente imperceptível pela mente comum, a mente dual, aqui a mente dualista, a mente intelectual. Isso é perceptível pela consciência que você é, ou seja, pelo nível de consciência mais elevado que todos nós temos. No entanto, reconhecer então a própria presença é perceber-se como parte essencial da experiência. É você perceber assim, ó, eu estou presente para o que eu estou fazendo agora, eu estou consciente do que eu estou fazendo agora, eu estou com a minha atenção plenamente no agora, e para que isso aconteça, é necessário que ocorra e você, de certo modo, perceba também o silêncio que habita em seu interior, o espaço que você pode se permitir também. Esse espaço nada mais é ou melhor, esse silêncio, né, é um momento, uma distância entre um pensamento e outro. Quando começa a acontecer esses pequenos espaços de silêncio, esses pequenos espaços criados entre um pensamento e outro, nesses espaços surge consciência. Surge, de certo modo, algo que sempre esteve ali, mas que você nunca percebeu. Nesse nível 4 da autoconsciência, podemos ter a experiência de sentir a nossa própria presença, mas como consequência voltamos ao nível de pensamento, de pensar muitas vezes compulsivamente. Nesse nível, estamos nesse amadurecimento, nessa conexão com o silêncio interior, ou ainda nesse processo de silenciar os nossos pensamentos. E é o processo principalmente do autoconhecimento, né? Mas essa autoconsciência, ela, de certo modo, chega para você como uma clareza, uma luz, que você pode experienciar, seja em uma meditação, porque a meditação é um momento onde ficamos em silêncio e observamos com mais concentração o nosso pensamento, ou ainda observamos a nossa própria respiração, utilizamos até mesmo, e aí está aí uma prática, uma dica já para você que quer colocar em prática esse nível de autoconsciência, você observar a sua respiração. Concentrar a sua atenção realmente no ar entrando e saindo, apenas nesse movimento que também, diga-se de passagem, é involuntário, que é a vida acontecendo aqui em nosso interior. Nesse estágio, então, até mesmo perceber que existe espaço na sua respiração é algo que pode lhe ajudar a conectar com esse espaço de consciência, com essa dimensão, né, infinita que também está em seu interior. Se você perceber
Entre uma respiração e outra, ao terminar um ciclo de inspiração, ou ao terminar um ciclo de inspirar e respirar, né? Inspirar e expirar, melhor dizendo, existe um pequeno espaço ali, pequeno vácuo de fim, de término. É um espaço, um pequeno espaço. Se você concentrar sua atenção até mesmo nesses pequenos espaços no fim da sua inspiração ou no fim da sua expiração, você vai perceber que existe um espaço de silêncio, de atenção plena, de calma, que já habita em seu interior. O silêncio que a gente percebe fora, quando você começa a notar e fazer essa autoconsciência do silêncio, você vai perceber que existe o silêncio entre todos os barulhos. E que todo barulho, ele nasce do silêncio e morre no silêncio. Perceber isso é libertador. Quando você se permite a esse nível de autoconsciência. E assim também é e acontece com os espaços. Por exemplo, a nossa mente e a nossa percepção da realidade está sempre voltada a perceber o mundo material. Então a gente nunca deu atenção, valor para o espaço. Quando você começa a notar o espaço, então não existe nada aí para você notar, não existe nada para você dizer assim, poxa, agora eu estou vendo algo que eu nunca vi. Não, o espaço ele é sem forma, ele é só espaço. Só que se não existisse espaço, por exemplo, onde você está, você não poderia estar aí. Se o espaço não fosse algo também criado, né? E por isso tem essa teoria que o espaço que a gente olha, né? O espaço, digamos assim, o espaço entre os planetas, o espaço entre as galáxias, ele está em constante expansão, né? Justamente porque o espaço é o que permite a existência. O espaço é o que permite você perceber também as coisas materiais, né? É o que permite você diferenciar um objeto do outro. É o espaço que existe entre eles. O espaço, e esse espaço ele não é algo diferente do silêncio, é o que permite você compreender essas palavras. Porque entre uma palavra e outra existe um pequeno espaço, existe um silêncio. Então, esse espaço também está em seu interior, do contrário, você também não conseguiria entender o que eu estou falando. Né? No nosso nível de entendimento, na língua que você entende, né? Você não iria ter compreensão. Então, o espaço ele permite, e ele é o que está permitindo. E o espaço, poderíamos dizer aqui, é a consciência. O espaço e o silêncio é a sua própria consciência. E é nesse nível 4, nesse estágio 4 de autoconsciência, né, que você traz, então, atenção para esses aspectos da realidade que acabam despertando uma dimensão interior que também é parte de quem somos. Ou ainda, é muito mais aquilo que somos do que aquilo que pensamos ser. Então, perceba os silêncios, ou permita-se, né, momentos de silêncio, e apenas notar o silêncio. Da mesma forma, notar o espaço, olhar para um dia ensolarado, olhar para o céu, ou na noite estrelada, e você perceber como o que impressiona é o espaço vazio, é aquele espaço sem forma. Porque nada mais do que precisamos é espaço entre aquilo que pensamos, que é consciência sobre o que estamos criando em nosso interior. A realidade que estamos manifestando, ela é primeira criada nos seus pensamentos. Quando você não traz espaço, silêncio, calma para o seu interior, como consequência você está sendo sempre movido por uma corrente de pensamento, movido por essa falta de espaço, movido apenas por esse mundo material e, como consequência, deixamos de ter clareza aí no que estamos criando. Nível 5, estágio 5 da autoconsciência. Esse é talvez, não posso dizer aqui que seria o último estágio de autoconsciência, porque a autoconsciência nada mais é uma ferramenta para você se conhecer cada vez mais profundamente. Mas o nível 5 de autoconsciência é você se conscientizar da consciência que você é. Veja só, no processo de autoconhecimento, ou poderíamos dizer aqui do despertar de uma nova consciência, você perceber os espaços, notar a importância do silêncio, né? Valorizar um pouco mais o silêncio, porque o silêncio que você percebe fora, ele só é possível porque aí dentro já existe silêncio. Então, quando você nota o silêncio, é o seu silêncio permitindo, e o silêncio ele não está separado da calma. A calma é algo que já existe no seu interior, mas por estarmos identificados totalmente com o acúmulo de pensamentos, as reações automáticas, os pensamentos compulsivos, a gente não percebe que também existe calma em nós. Só que a calma não está separada do silêncio.
e a calma não está separada também de quem você realmente é. Quando nos identificamos, então, e deixamos de, né, fazer essa autoconsciência, estamos totalmente identificados com uma visão intelectual de quem a gente só percebe o mundo materialista, assim como só percebe o barulho. Então, em meio a tanto barulho, a tantas narrativas, a tanta conversa interior da nossa mente, a tantos pensamentos involuntários, você deixa de perceber esse algo essencial que nos liberta, que seria a consciência sem forma, essa consciência que você é em última análise. Só que o que leva a esse último estágio de autoconsciência? Esse nível 5 do que eu estou chamando aqui da autoconsciência. É você se conscientizar que você é a consciência. Essa talvez seja uma das maiores viradas de chave no autoconhecimento e é chamado aí o despertar para a espiritualidade, né? O despertar espiritual, o despertar da consciência. Por quê? Porque a sua consciência, ou a nossa consciência, na maioria das vezes, ou como a gente acabou nos identificando e aprendendo, ela está totalmente dentro do nosso processo de pensamento. Então, tudo que você tem consciência agora é o seu processo de pensamento. Então, tudo que você está vendo da realidade é o seu processo de pensamento, dizendo. Tudo que você consegue entender da realidade qual percebe é o seu processo de pensamento. No momento em que você começa a fazer autoconsciência, a tomar consciência que você nunca está presente, e o não estar presente, que é o que vimos no nível 4, é você estar sempre pensando em algo. A sua atenção está sempre sendo sugada para fora do momento presente, para fora do agora, através de algo que você está lembrando e de algo que vai acontecer. Então você está aqui, mas não está por inteiro. E aí surge todas as faltas, né? Todas de certo modo, escassezes aí que o ser humano acaba criando em sua própria vida e agora criando todo um cenário para alcançar algo que lhe complete. Mas, em último nível, você é a consciência observadora. Quando você começa a se observar, então, observar o seu processo de pensamento, observar as suas emoções, observar o espaço, observar o silêncio, você vai trazendo essa dimensão para o seu interior. Ao trazer essa dimensão, você vai estar cada dia mais claro e ter essa clareza de como observar o seu processo de pensamento. E chega um momento em que vai surgir a seguinte pergunta, o seguinte questionamento para você. Quem é este que está observando? Quem é este que sabe que está pensando? Quem é este que está consciente do que está pensando e consciente do que está sentindo? Quem é este que tem essa informação? Você vai chegar no momento em que vai perceber que aquele que está pensando não é o mesmo que pensa. Ou melhor, desculpa, aquele que está pensando, ou aquele que está, de certo modo, o pensador, não é o mesmo que observa. Então, aquele que está observando é a sua consciência, é a sua verdadeira essência. Aquele que está pensando continuamente é o pensador. Quando nos identificamos com esse modo inteiro de pensar e acreditamos que somos o pensador, nos separamos de nós mesmos. E aí surge toda a incompletude. Esse nível 5 de consciência é a liberdade de você se reconhecer como a consciência observadora. E reconhecer, então, e ter o conhecimento, mas muito mais do que ter um conhecimento intelectual, que é o que estamos fazendo aqui, é ter a experiência, né? O conhecimento que brota da experiência de se observar e observar de fora esse processo de pensamento, ou criar uma certa distância entre a observação e o processo de pensar. No fim, você é essa presença observadora. E essa presença observadora se torna consciente de si mesma. Ou seja, em outras palavras, você é a consciência tornando-se consciente de si. Nesse processo, abre-se um leque de possibilidades, um leque e umas infinitas realmente possibilidades do que você pode ser, do que você pode se transformar, do que você pode experienciar. Por quê? Porque você já não se vê mais então como apenas um personagem, pessoa que vive nessa realidade. Você se vê como algo muito maior. Você percebe que está conectado a tudo e a todos, que está conectado a Deus e, de certo modo, é um dos propósitos do porquê você está aqui. O propósito essencial da sua existência é tornar-se consciente de si. Então, o nível 5 da autoconsciência é um processo de autoconhecimento, de introspecção, que leva você a se observar como a consciência. E você ter essa noção interior de que você não é apenas aquilo que a sua mente está lhe dizendo. Você é essa consciência,
é a liberdade interior, é a verdadeira liberdade pessoal, porque você se liberta da pessoa que você era, se liberta da necessidade de manter viva essa ideia de quem você é. E isso é uma liberdade interior que transcende o nosso entendimento de liberdade material, né? Transcende o nosso entendimento, o entendimento da mente comum, da mente dualista, do que é a liberdade. Porque no momento em que você se conscientiza que é a consciência, você já é algo muito maior do que apenas uma pessoa olhando para a realidade. Você é a consciência vendo a sua própria criação. Porque no fim, nós somos a vida, e a essência da vida, essa essência do que é vida, é essa consciência. Essa consciência também é o que está em tudo e em todos. No entanto, não é algo compreendido com a mente, porque a mente transforma tudo em conceito, em teoria, mas é um conhecimento subjacente que já está aí na sua verdade absoluta, né? No seu eu mais profundo. Então, quando você se torna consciente de si, é o último estágio da autoconsciência. E claro, a partir daí tem níveis mais elevados, muito provavelmente, de consciência, de conexão com a vida, de conexão com o verdadeiro amor, que poderíamos dizer que não é um sentimento, né, apenas humano ali, um sentimento entre que utiliza muitas vezes o apego ou o medo para expressar esse carinho, essa atenção, mas sim o amor que é parte inseparável do seu ser. Um amor que é parte inseparável de quem você é, parte inseparável da vida, inseparável de Deus. Então, esse amor, ele surge, ou essa compreensão desse amor, surge a partir dessa unidade consigo mesmo. E aí você está em unidade com a vida, está em unidade com o todo, e como consequência, você está em processo de expansão de consciência, expansão da sua, da, principalmente da percepção da vida, né? Percepção do momento presente. A natureza da realidade, então, se torna muito mais clara para você. Você compreende que tudo que está criando, é você que está criando. Toda dificuldade, toda limitação é a sua própria mente que está criando. E que somos seres ilimitados aí a viver uma experiência única, materialista, mas que não somos apenas o que é material. Não somos apenas o que vemos, melhor dizendo, né? E isso daí surge um sentimento de completude, porque você já não está mais sentindo apenas as emoções, né? O medo, a ansiedade, essas emoções que são uma frequência mais de certo modo, mais grosseira, né? Um nível, uma densidade da realidade que acaba nos limitando. Você começa a perceber esse universo mais sutil. Bom, esses seriam os 5 níveis de autoconsciência. Espero que tenha lhe ajudado nessa compreensão. Para você fazer, de certo modo, ou você botar em prática esse 5º nível de autoconsciência, para se conscientizar da consciência, que é uma das ferramentas e práticas utilizadas, é a meditação, porque é no momento onde você consegue ficar em silêncio, mais calma e observando com mais clareza os seus pensamentos. E chega um momento em que você vai perceber essa importância de reconhecer quem é esse que está observando. Aquele que observa não é o mesmo que pensa. Você não é o pensador, porque muitas vezes o pensador, ou esse eu que acreditamos ser, ele é apenas reflexo do nosso passado. Quando acessamos o estado de presença, ou quando estamos conscientes da consciência que somos, você já não usa mais o passado como referência. Você usa agora uma base interior, uma clareza, que é um conhecimento subjacente a essa consciência. Não é algo armazenado na mente, não é um conhecimento que você pegou de uma informação, mas é algo que você sente, é uma verdade que você sente, que é a sua verdade, que é quem você realmente é. Então, permita-se fazer essas meditações que fazem com que você saia do processo de pensamento e sim observe um pouco mais de fora e se questione. A autoinvestigação, o autoquestionamento, a autoobservação, ela tende a nos conduzir cada dia mais a essa profundeza do nosso ser, a quem realmente somos. E é isso que, de certo modo, nos liberta de nós mesmos, estar cada dia mais claro do que somos, quem somos, não apenas de quem somos. Honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se você é novo por aqui, eu deixo novamente o convite para clicar no botão de seguir e ativar as notificações. Se quiser também, pode deixar um comentário aí para a gente discutir ou alguma dúvida, a gente, de certo modo, conversar aí sobre a expansão de consciência, sobre a autoconsciência e sobre esses 5 níveis de autoconsciência que eu trouxe para você nesse vídeo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!